Ágora RS. A música que ouviremos ao fundo nesta fala de abertura do programa nasceu no Fórum Estadual pela Erradicação do Trabalho Infantil, Rio Grande do Sul, e sua letra deixa subentendido onde a criança não deve estar. É interpretada por crianças, adolescentes e jovens de 4 orquestras, sendo uma delas de aprendizagem profissional em interpretação instrumental. Quem desejar, poderá encontrar no YouTube o clipe intitulado Lugar de Criança é na Infância. Philippe Arrier foi um importante historiador e medievalista francês da família e infância. Nasceu em Blois, 21 de julho de 1914 e faleceu em Paris, 8 de fevereiro de 1984. Escreveu vários livros sobre a vida diária comum e é conhecido sobretudo por seu livro traduzido no Brasil como História Social da Criança e da Família. Este livro ocupa lugar de destaque na história da infância, uma vez que foi essencialmente a primeira obra a tratar do assunto de forma abrangente. Até hoje, Philippe Arrier é visto como referência primária neste tema. É famosa sua afirmação de que, na sociedade medieval, a ideia de infância não existia. A tese central de história social da criança e da família é a de que as atitudes em relação às crianças progrediram e evoluíram no tempo, juntamente com as mudanças econômicas e os avanços sociais, até que a infância, enquanto conceito e elemento constitutivo da família, se consolidou no século XVII. Pensava-se que as crianças eram frágeis demais para serem levadas em conta e que elas poderiam desaparecer a qualquer momento. Vale lembrar que naquele século a morte de crianças era muito comum. Mas essas crianças eram consideradas adultos assim que pudessem viver sem a ajuda de suas mães, babás ou qualquer outra pessoa. Fundamentalmente, a obra demonstra que o surgimento de um discurso sobre a infância está vinculado à emergência da percepção da especificidade do infantil na modernidade. 30 anos antes de Arrier, Gilberto Freire assinalava em Sobrados e Mocambos sua afirmação da maturidade precoce ou prematura dos que hoje denominamos adolescentes. A figura de Pedro II, adulto, aos 15 anos, foi sublinhada em seus textos. Portanto, muito depois do século XVII, na modernidade do século XIX, ainda se constituía a infância como tempo culturalmente ambíguo quanto à autonomia e desenvolvimento moral. A contribuição de Arrier foi profundamente significante tanto no entendimento da infância como uma construção social, ao invés de um simples fato biológico, quanto na fundação da história da infância como uma área de pesquisa rigorosa. Portanto, não havia a diferença entre trabalho adulto, trabalho adolescente ou trabalho infantil. A importância do estudo, do letramento, do conhecimento e da educação escolar é muito recente. Na década de 30, por exemplo, para que as mulheres pudessem incrementar a mão de obra nas fábricas que caracterizavam uma nova economia, provocou o surgimento das creches, como forma de liberar estas mães dos tradicionais afazeres domésticos. Da mesma forma, o ensino escolar adquire triplo papel. Continua liberando as mães para trabalharem fora de casa, mantém as crianças em relativa segurança e prepara, como linha seriada de produção, crianças, jovens e adultos para trabalhos mais qualificados, em especial os filhos das famílias com melhor condição socioeconômica. Surge, então, o problema. O que é trabalho infantil e como ele se desenvolveu ao longo dos anos? Essas questões, diretamente relacionadas à história, podem ser analisadas pegando como exemplo no Brasil, durante muitos anos meninos e meninas foram considerados aprendizes de artesãos,
além de trabalhar em grandes campos a fim de completar a renda familiar. Com a Revolução Industrial e a urbanização, o cenário apenas mudou de local. Nas cidades, com a chegada das fábricas, crianças e adolescentes passaram, juntos com suas mães, a ser mão de obra para diversos ramos e setores do comércio e serviços. Sabe-se que muitos começavam a trabalhar aos 6 anos de idade, submetidos a jornadas diárias de 12 horas, por um salário que correspondia a apenas 1/5 do pouco que recebia uma pessoa adulta. O número de mutilações, mortes em acidentes de trabalho e abusos era crítico nessa época. É importante salientar que esse sistema de exploração infantil sempre pendeu apenas para o lado da população mais pobre, que não tinha condições de se sustentar apenas com o valor recebido pelos pais. Atualmente, além da questão histórica, a pobreza e a ausência de uma educação de qualidade também são causas diretamente relacionadas ao trabalho infantil. Para falar sobre o tema erradicação do trabalho infantil, convidamos 3 pessoas no programa de hoje: Denise Brambila, Everton Silveira e Luciano Bruxel. Bom, então conosco Denise Brambila Gonzalez, coordenadora estadual do FEPET, e vai nos falar um pouquinho sobre a situação atual desse cenário de trabalho infantil, exploração do trabalho infantil, erradicação desse problema que não é de hoje, né? Vem de muito tempo e que tem raízes também na cultura das famílias de umas 2, 3, 4 gerações atrás, ainda presente hoje no imaginário das pessoas, não é isso, Denise? Saúdo, Daltro, em teu nome, saúdo a todos que nos acompanham. O termo trabalho infantil, na verdade, é definido como o trabalho que priva as crianças de sua infância, seu potencial e sua dignidade, e que é prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental. Uhum. Lugar de criança não é no trabalho infantil, não é nos lixões, não é nas ruas vendendo panos ou balas, não é na mendicância, não é nas piores formas de trabalho infantil, no tráfico, na exploração sexual infantil, na exploração do trabalho doméstico e rural. Não é. Uhum. E nesse ano, Denise, para a gente reverberar mais ainda essas afirmações que tu fizeste, ou os nãos que tu reforçasse ainda, 2021 é o ano internacional pela erradicação do trabalho infantil. Isso mesmo. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, engajada com a Assembleia da ONU, Organização das Nações Unidas, lançou a campanha para 2021 como o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, sugerindo ações de esforços, ideias e energia com inspirações imediatas para combater as causas do trabalho infantil, principalmente agora enquanto pandemia. Muito se tem falado que a origem do trabalho infantil no Rio Grande do Sul é cultural, como tu disseste. Certo. Como um aprender avesso da vida. Temos várias lendas. Melhor trabalhar que estar no tráfico, melhor trabalhar do que roubar. É muito verdade que nenhuma dessas situações traduzem a realidade em si. Criança é um ser em desenvolvimento e, portanto, deve estar na escola. E também educada para o trabalho e não ser explorada no trabalho. O trabalho infantil vem quase sempre de solidões e afastamentos. É preciso contar essas histórias verdadeiras e para que os jovens possam ser narradores deles próprios, lançamos o concurso de prosa, verso e imagem com os aprendizes profissionais no Estado, tendo como temas trabalho infantil e aprendizagem, que resultaram em livros e sessão de autógrafos na Feira do Livro. Mas em tempos de pandemia, verificamos que as causas do trabalho infantil são bem mais graves do que apenas frases feitas. A criança está indo para o trabalho porque a vulnerabilidade aumentou, os pais perderam o emprego e a fome chegou nos lares. E a fome não pode esperar.
Nós sabemos que o trabalho infantil acontece nos municípios. Então, são os gestores municipais, os prefeitos, que estarão à frente na erradicação do trabalho infantil. Diante disso, temos fortemente nos aliado ao FOGAP, que é o Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional, ao FEPET, que é o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, a FAMURS, que reúne as associações e municípios, e COREDES, para juntos entendermos o que é possível fazer com as secretarias de assistência social dos municípios para serem encaminhadas essas crianças para projetos sociais que as atendam no turno inverso da escola. Pois está posto um novo jeito de ser docente e um novo jeito de ser estudante. E completando 14 anos, podemos tensionar o cumprimento da lei da aprendizagem. O Estado necessita contratar ainda 22.600 aprendizes para cumprir o índice mínimo de 5%. E podemos afirmar que não é apenas uma obrigação legal para o empresário. É a compreensão do relevante papel social e do compromisso com as comunidades onde as empresas estão envolvidas. Além do trabalho de fiscalização realizado pelo Auditor Fiscal do Trabalho, podemos ter como processo social de orientação chamar a comunidade de cada município e juntos, órgãos públicos, estrutura do município, indicando os jovens vulneráveis, entidades formadoras de aprendizagem profissional e empresários para a contratação desses jovens. Ao receber meio piso regional para aprender uma profissão, muitas vezes se torna um arrimo de família. É uma grande ferramenta no combate ao trabalho infantil, que ao mesmo tempo em que o adolescente jovem começa a sua carreira profissional, tem como prover sua subsistência com um trabalho decente. Denise, tu nos apresenta duas situações bem interessantes. Uma inédita, que é a decorrente da pandemia, Sim. onde tu está nos dizendo que aumentou o número de casos, né, identificados por trabalho infantil. E a gente aqui, fazendo um raciocínio rápido, fica pensando assim, Denise, se a gente, ao argumentar que lugar de criança é na escola, e essa mesma escola está passando por lockdowns, ou tentando inventar uma forma de educação à distância através do celular, orientando crianças e suas famílias de quando é que tem que conectar, como nós dois estamos agora aqui gravando esse programa, né? As dificuldades que a gente enfrenta de ordem técnica. Esse é um ponto interessante a gente levar em consideração, uma novidade que ruim, vamos dizer assim, né? Sim, e a outra porque nem todos têm acesso, né? Exatamente. Nós sabemos que falta internet, falta equipamentos, né? Então, realmente... E outro ponto que tu nos chama a atenção, que talvez o nosso ouvinte não conheça totalmente, é que tem 22 mil e poucas vagas sobrando no Rio Grande do Sul para, não vou dizer empregar, para colocar em contato com o mundo do trabalho a partir dos 14 anos, né, Denise, que eu acho que a lei permite, jovens que não sabem que tem essas vagas aí. E essas vagas são decorrentes de uma lei, que talvez seja lá do tempo do Getúlio Vargas. Isso, de 1943. Exatamente, quando surgiram os S's, né, o Senac, o Senai, o Senar, etc., né? E que hoje está remodelada, está mais ágil, creio eu, né, Denise, porque é uma lei bem antiga, né? E daqui a pouquinho tem um século aí. E essas vagas que estão aí foram, vamos dizer assim, descobertas por vocês, delegados do trabalho, que ao cumprirem a parte de fiscalização, identificam pelo número de funcionários de uma certa empresa que ela deveria cumprir com essas cotas, é isso? A gente verifica isso pelo E-Social, tá? Então, toda empresa tem que declarar o seu número de empregados com suas funções. E nós, através do E-Social, que nós temos acesso, claro, pela fiscalização, nós verificamos o quanto cada empresa tem de jovens aprendizes. Ou deveria ter. Porque toda empresa teria que contratar no mínimo 5% e o máximo 15% de jovens aprendizes. Isso ainda é da lei de 44.
Ainda permanece de 43. Sim, essa obrigação permanece mesmo na pandemia. Mesmo nós tendo as medidas provisórias 1045 e 1046 atuais agora, essas medidas provisórias não isentaram as empresas de cumprir com a cota de aprendizagem, tá? Então, toda empresa ainda é obrigada, mesmo que hoje saiu uma nova portaria possibilitando que as entidades formadoras façam a aprendizagem profissional online até 31 de dezembro de 2021. Tá? Então, mesmo que os cadastros dos cursos, estão como atividade cursos presenciais, eles podem ser, durante até dezembro de 2021, eles poderão ser ministrados online, remotamente. O curso é dividido em 2 partes, tá? Então, se é um curso de 800 horas, que é o mínimo do curso de aprendizagem, 400 horas teriam que ser teóricas. Certo. Tá? Então, essa parte teórica é muito simples, não. É uma reinvenção de fazê-la remotamente. É possível fazer. E pode-se fazer a parte prática também, remotamente, mas aí vai precisar muito da capacidade inventiva de cada criativa, mesmo. Ô Denise, se eu fosse um empresário que já pago uma boa quantidade de impostos para várias instâncias, seja municipal, estadual, federal, eu sei que a Confederação Nacional dos S, né, do Senac, elas têm também embutido numa das alíquotas que o empresário paga, 1%, 1,5% para manter essas escolas do Senac, né, do Senai e do Senai funcionando. Como é que esse empresário reage quando ele ainda tem que desembolsar meio salário referência para manter matriculado em alguma escola formadora? É até importante deixar para o empresário bem claro que não é dentro da empresa dele que ele vai fazer a formação. Ele até poderia fazer, por exemplo, o caso da Randon, né, que nós conversávamos na Serra, ela poderia estabelecer dentro dela, da estrutura das empresas do grupo Randon, a aprendizagem, né? Mas quando o empresário não consegue fazer isso aí, ele pode encaminhar para escolas que são formadoras. A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, que também tem os alunos hoje cobertos parcialmente por remuneração desse tipo, não é isso? Sim. É que é uma obrigação legal que vem desde 1943 mesmo. Então, todo empresário recolhe pela GFIP e aparece também no social, 1% da folha de pagamento em favor do seu S para fazer exclusivamente a aprendizagem profissional. O 1,5% em favor do S que trabalha saúde e recreação, por exemplo. O SESI recebe 1,5%. O Senai recebe 1% da folha de pagamento, tá? Porque, assim, tem países vizinhos aqui do Brasil que tem essa lei também de recolhimento do compulsório, que eles chamam, do 1%, tá? Sim. Sobre a folha de pagamento. Mas não tem a outra parte da legislação que obriga as empresas a contratarem esses jovens. Entre 5% e 15% dos seus funcionários, né? Isso. Tá, nesse caso, além do 1%... fica sem demanda. Mas quando o empresário encaminha... Porque, teoricamente, ele teria... Bom, eu estou pagando 1,5% ou 1%, o que eu tenho que fazer é encaminhar para o Senac esses 5, esses 10, esses X aprendizes. Mas não está acontecendo isso, porque o Senac nem sempre oferece vagas para essas 22 mil crianças no estado, ou tem? A demanda no Rio Grande do Sul dos 5% é de 57.400 jovens, tá? Aprendizes. Faltam 22.600. Que o Senac não dá conta. Os S's, né?
Os S's, isso, os S's. Os S's não têm o poder de fiscalização, então ele não pode chegar na empresa e exigir da empresa que contrate o aprendiz. Eles fazem todo meio de ano, início de ano, eles emitem um edital dizendo que as vagas estão abertas para aquele tipo de atividade. Tá? E depende do empresário, então, procurá-los, porque, na verdade, os S's estão a serviço da empresa, porque é a empresa que os paga. Então, quando tu disseste, mas as empresas não reclamam de pagar ainda meio piso regional para o jovem, eu vou te dizer o seguinte, pela experiência de 42 anos nessa área, as empresas que entenderam qual é o sentido da aprendizagem profissional não reclamam. Tanto como tu desse o exemplo da Randon, nós temos várias outras empresas aqui em Caxias do Sul, por exemplo, e em outros municípios que entenderam o sentido da lei, porque o jovem vai estar qualificado dentro da empresa, vai estar qualificado com a vocação da empresa, né? Conforme o curso que estiver fazendo. Ele vai estar disciplinado, tem muita gente que não gosta que eu use essa palavra, mas ele vai saber qual é o horário de entrada, horário de saída, vai entender o que é a hierarquia, né? E vai saber trabalhar. Então, o empregador vai estar poupando na capacitação dos seus funcionários. Sem dúvida. E um jovem, ele vai oxigenar a atividade da empresa. Porque ele vai ter ideias novas. Ele, na informática, como nós estamos falando, ele dá um banho, né, em nós mais velhos. Mas então, a empresa que entender o sentido da aprendizagem profissional, ela não deixa de contratar. Geralmente as empresas grandes, que há muito tempo já estão sendo cobradas, elas entenderam o quanto de capacidade elas podem ter em retorno dessa aprendizagem profissional. Sim. Porque o sentido da lei é maravilhoso, não só na parte social, mas também na funcional de cada empresa. É um retorno não monetizável, né? Não dá para a gente monetizar uma coisa dessa, né? Denise, de acordo com a OIT, eles têm lá uma classificação de tipos de trabalho infantil, vamos supor aqui, trabalho doméstico, trabalho nas ruas, no campo, infantil perigoso, exploração sexual. Pegando só esses exemplos de tipos de trabalho infantil ou adolescente, como é que a pessoa pode, ao identificar esse tipo de exploração, ajudar essas crianças nessa condição? Assim, no Brasil, nós temos a chamada lista TIP do trabalho infantil proibido, tá? Que está definido no decreto 6.481, onde são discriminadas 93 funções que estão proibidas para as crianças, para adolescentes e jovens. Lista, pode repetir? Anos. É lista TIP. TIP quer dizer Trabalho Infantil Proibido. Tá. TIP. Tá. Isso. Está no site do Ministério? O Ministério da Economia. É o decreto 6.481. Tá? E todos esses exemplos que tu falaste estão incluídos nessa lista TIP. Tá? E são todas aquelas funções que poderão trazer consequências irreparáveis, físicas, emocionais, psíquicas. E como é que a pessoa... É o Disque 100, né, que a gente utiliza? É o Disque 100, mas tem um próprio para denúncia específico para a nossa fiscalização, tá? Que é, eu vou te soletrar aqui, é denuncia.cit.trabalho.gov.br. Porque quem tem o poder de ir lá no local fiscalizar, quem tem a atribuição disso é o auditor fiscal do trabalho, tá? Porque assim, em 1891, eu não falei o número errado, é 1891, o ano, tá? Teodoro da Fonseca editou o decreto 1313, que criava a inspeção do trabalho. Tá? Com a finalidade principal de fiscalizar o excesso de jornada de trabalho infantil nas indústrias têxteis no centro do país.
Foi para combater os abusos do trabalho infantil que a fiscalização do trabalho foi criada. Então, está em nosso GEM. E a denúncia pode ser feita diretamente nesse site. Tá? Denise, para a gente finalizar esse nosso bloco de conversa tão gostosa aqui, tu poderia comentar ou divulgar o evento que está planejado para dia 28, parece, né, desse mês? É um evento nacional, tá? Porque tu sabe que no dia 12 de junho não é só o Dia dos Namorados, mas é um dia internacional de combate ao trabalho infantil, nacional e estadual também, que nós temos uma lei específica aqui no Rio Grande do Sul, falando do Dia de Combate ao Trabalho Infantil. Então, todo mês de junho é dedicado a esse combate do trabalho infantil, tá? Então, a Inspeção do Trabalho, no combate ao trabalho infantil, vai ter uma live no dia 28 de junho, às 14 horas, youtube.com/enit-escola. ENIT quer dizer Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Esse tema não poderia sair jamais da nossa visada, né, Denise? A gente tinha sempre atento. Eu até vou fazer, talvez, mais tarde, um programa tratando dos artigos 60 até 68 do ECA, que traz uma diferenciação entre trabalho educativo, né? Sim. Ele disciplina ali no ECA, começa na Constituição de 88, depois o ECA dá mais uma aprofundada. E o trabalho regulamenta o trabalho educativo, né? Porque as pessoas podem pensar assim, puxa, eu não posso nem pedir para o meu filho varrer o pátio ou arrumar sua cama, né? Então, isso eu falei lá em cima, ele tem que ser educado para o trabalho. Agora, nós tínhamos sistemas de trabalho educativo por entidades formadoras, tá? Para o jovem. Então, o jovem ia lá e fazia oficinas nessas entidades sem fins lucrativos e aprendia uma profissão, uma pré-profissão, digamos, tá? Mas o jovem, ele precisa do seu salário de contato, de aprendizagem, digamos. Exatamente. E muitos jovens e adolescentes evadiam. Então, nós temos que ter essa contrapartida também, porque é a necessidade chegando. Né? E está em lei, né? Está em lei. Denise, muito obrigado. Se quiseres colocar mais alguma coisa para enfatizar esse mês de junho, que é o Internacional pela Erradicação do Trabalho Infantil, fica à vontade. Eu concluo expressando o desejo de chegarmos juntos a um Estado declarado livre do trabalho infantil. Imagina isso, que maravilha, nós termos um Estado livre do trabalho infantil, né? A gente é rodeado de metas, né? Então me parece que tem uma meta para a erradicação total do trabalho infantil. Quando é que é? 2025. Né? Está pertinho, né? Está muito perto, por isso que a OIT declarou o 2021 como o ano internacional, né? De eliminação do trabalho infantil. Eu queria te deixar também o FOGAP, o Fórum Gaúcho da Aprendizagem, lança uma revista todos os anos chamada Aprendiz, tá? E o Manuel Soares escreveu um artigo sobre panos e balas que as crianças vendem. E eu só queria te deixar uma frase, então, que ele termina o artigo dele assim: panos e balas vendidas por crianças vendem mais, levam mais dinheiro para casa e matam mais a fome. Assim como fotos de crianças africanas magras arrecadam mais doações para organizações internacionais. Esses pais e mães estão seguindo a mesma cartilha que eu e você seguimos a vida toda. Só que eles não têm como infernizar suas vergonhas com tantas camadas como eu e você. É só para te cutucar um pouquinho, tá? Me deixou bem cutucado, pode ter certeza. Esse Manuel, ele me paga. Denise, então estamos todos nessa luta. Estamos, tá? Denise. Uma alegria conversar contigo e até breve. Igualmente. Tá bom? Muito obrigada pela Obrigado também, Denise.
Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Venha tornar possível o seu sonho. Aqui na Tudo em Metro você encontra os mais diversos produtos, qualidade e preço justo, além de contar com o melhor atendimento da cidade. Contribuição, honestidade e excelência são valores que você só encontra na Tudo em Metro. Nossa família está esperando por você. Rodovia João Galberto Soares, 396, Ingleses. A excelência no atendimento. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Temos agora nesse bloco a presença de um querido amigo, Everton Silveira, que atua no CPCA. O Everton é professor de matemática? Exato. Temos uma afinidade aí, né, irmão? Pois então. E além disso, é coordenador pedagógico e diretor do centro. E eu vou pedir para o Everton fazer uma apresentação de si mesmo no início e depois apresentar o Centro de Promoção da Criança e do Adolescente. Querido Daltro, um irmão de muito tempo, de muitos anos, de muitas caminhadas. Nós somos aí parceiros dessa luta dos direitos da criança e do adolescente. Estivemos juntos praticamente na construção da política em Porto Alegre, lá em 1992, 93, quando a gente escrevia sobre as formas de como a gente enfrentaria toda a cultura que se formava, que era latente na cidade em relação a ECA, né? E nós juntos trabalhávamos para fortalecimento dessa visão do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente, o reordenamento das instituições, o reordenamento do serviço dos programas. Então somos de fato irmãos da caminhada. Mas Daltro, o CPCA é uma instituição que existe desde 1979, é uma instituição dos freios franciscanos, né? E eu muito alegremente entrei nessa instituição em 1992 para 93, logo depois que nós estávamos nesse caminho aí de reestruturação, de reordenamento das instituições, justamente para contribuir no reordenamento dessa instituição que antes, de fato, se chamava Centro de Promoção do Menor. E o ECA compreende uma diferença fundamental entre menor, né, e criança, e é por isso, inclusive, que o CPCA passou a atribuir, né, a sua forma de trabalho, uma vez que já tinha na sua missão e visão um entendimento de quem era essa criança e quem era esse adolescente, passou também a incorporar a nova nomenclatura de criança e adolescente como sujeito de direitos e não mais como menor, como praticável. Então é legal porque a minha história, né, eu sou professor e eu nasci, me criei numa instituição social e a partir da minha história, do que eu via na minha comunidade, eu passei a fazer parte disso, de querer também ser um educador social. E querendo ser frei, lá em 91, 92, acabei me aproximando dos franciscanos e em 92 comecei a fazer parte da vida franciscana na Lomba do Pinheiro. Então, a minha história de vida, a minha história como educador e o meu desejo de ser educador e professor se confunde também com essa história do CPCA. Então, eu me tornei professor, primeiro de ciências, depois de matemática, acabei indo para o mundo das letras, gostava muito da comunicação não violenta, como gosto até hoje, acabei fazendo mestrado em letras e hoje estou no doutorado de serviço social.
Eu não sabia dessa particularidade que tu desejava em algum momento ser também um frei franciscano. Essa questão toda, ela surge, Daltro, porque eu fui um jovem, na verdade, com muitas dificuldades de me colocar junto dos meus colegas, porque eu era um jovem gordinho, negro, uma época que não se trabalhava tanto com essa coisa do bullying como hoje a gente tem, então eu era bastante arredio, assim, né? Então eu tinha muita dificuldade de me envolver no grupo com o qual eu convivia, né? Eu tinha bastante frustrações de convivência, assim. E eu consegui achar na igreja, na época, na igreja católica, nos grupos de jovens vinculados à comunicação popular, vinculados a mais essa organização de grupos de comunidade, foi ali que eu me encontrei como gente, como jovem. E aí eu comecei a achar que a minha inspiração se voltava para o mundo da religiosidade. E aí eu comecei a trilhar um caminho e encontrei os franciscanos como aquilo que mais se aproximava da forma como eu entendia a religião e a fé. Sim. Por isso que eu procurei os freis. Que legal, para mim explicou muitas coisas assim que eu já te admirava bastante dessa tua maneira de tratar com o social. Tá bem claro agora pra gente que tu teve pelas entranhas uma vivência desse tecido social, como tu dissesse agora há pouco, que tu foi criado praticamente dentro de uma organização social, como hoje tu dirige outra, né? E Everton, vê a importância dos modelos, né? Tu teve modelos dos educadores franciscanos à época ao ponto de te até estimular a um dia fazer parte dessa quase que egrégora, né? Everton, essa maneira como os franciscanos e os religiosos em geral lidam com o tecido social cai bem direitinho nesse momento que a gente está falando sobre erradicação do trabalho infantil, porque o CPCA tem uma ação muito importante nisso aí, né? E tu tá à frente aí na parte pedagógica, inclusive de 12 ou 13 ações do centro de promoção. E eu gostaria que tu apresentasse um pouquinho o centro e depois falasse um pouco dessas ações que colaboram nessa frente que se abre. Tanto o CPCA quanto todas as instituições cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Alegre atuam nas políticas públicas de Porto Alegre, traçadas inclusive pelo Conselho, né? E uma dessas ações é bem nessa que o mês de junho é focado para poder divulgar um pouco mais, né? Então apresenta para a gente aí, Everton, o CPCA como um todo, e depois vamos falar sobre algumas ações que tu acha importante nessa erradicação do trabalho infantil. Eu acho que, para mim, é muito simples falar do CPCA. Essa instituição, ela tem, lá na sua visão máxima, sua diretriz, considerar que cada pessoa ela é um ser sagrado, né? E a nossa missão profunda enquanto pessoas e depois educadores franciscanos é de encontrar em cada pessoa este sagrado que nela reside. Perfeito. Por isso que Francisco chamava a todos de irmãos, né? Não só os entes da natureza, mas sobretudo cada pessoa, cada ser humano, né? Então essa máxima franciscana, né? Essa diretriz que não é só uma diretriz, é a vida dos franciscanos. Quem conhece os freis sabe que eles são assim e as suas comunidades se regem dessa forma. Ela me capturou, né? Ela me capturou de um jeito que eu me apaixonei, né? Eu tive um enamoramento assim da vida franciscana por esse viés de acolhimento, né? Então a primeira coisa que eu sempre disse para os freis é que eles nunca perdessem aquela dimensão do abraço, porque na casa dos freis, quando se chegava, a primeira coisa que tu recebia era um abraço com muito carinho, né, de cada religioso, muita energia, uma energia muito bonita, né? E aquilo acabava tomando conta da gente, fazendo com que a gente também quisesse fazer o mesmo com os outros. E eu acho que a tradução do trabalho dos franciscanos, ela acaba sendo justamente essa.
cada um que se aproxima desta casa franciscana, desta missão, dessa visão, acaba sendo contagiado por esse desejo de acolher e faz esse processo de acolhimento. Então, o CPCA ela é uma instituição que ela nasce ali em 79 com a principal missão de contribuir com essa comunidade, que é uma comunidade que fica na periferia de Porto Alegre. É uma região que, na época que foi criado o trabalho, era uma região bastante vulnerabilizada e bastante retirada do centro da cidade. Ela dista a 18 quilômetros do centro de Porto Alegre, mas esse não é o principal aspecto que coloca ela numa zona de periferia. O que coloca ela numa zona de periferia é que ela é uma lomba, né? Ela é uma parte bastante assim, fora do relevo da cidade. Ela a região ela fica próxima de Viamão, que era uma outra cidade também com características rurais muito fortes, né? E era uma zona que toda a questão da urbanização ela não chegava nessa região. Então tinha dificuldade com transporte, dificuldade com energia, dificuldade com saneamento básico, e tudo isso fazia com que a região tivesse um contingente muito grande de pessoas que ou eram originárias do interior, que vinham para a cidade, não tinham onde morar e era um lugar onde elas conseguiam colocar sua casinha ali, né? Ou pessoas que eram oriundas da despropriação fundiária, né? Saíam das regularizações que estavam acontecendo na cidade com a expansão territorial, das moradias, né? E aí eles acabavam criando espaços ali para colocar as pessoas de uma forma não muito organizada, e ainda é uma região que ainda guarda essa característica de ter muitas comunidades indígenas, né? Então a Lomba do Pinheiro ela é assim uma região por natureza que congrega diferentes tipos de etnias e de pessoas, né? Então a instituição ela chega com a ideia de ser uma alternativa para essas pessoas que precisavam sair do seu local de moradia para buscar a sua sobrevivência. Naturalmente, por serem pessoas mais vulneráveis e com baixa formação e com essa característica que eu disse, né, de terem vindo normalmente por uma quase expulsão da vida social, elas acabavam trabalhando de bico, né, na informalidade. Então elas precisavam sair muito cedo de suas casas, deixando seus filhos para ir procurar o sustento. E muitas dessas crianças eram pequenas. Não. E aí, então, foi o primeiro trabalho da instituição, foi trabalhar com creche para dar uma condição dessas famílias poderem ter a sua sustentabilidade. Hoje a Lomba do Pinheiro está bem desenvolvida, né, Everton? Tem até diferentes classes socioeconômicas morando ali na Lomba do Pinheiro, está asfaltado, tem 2 pistas ali grandes, mas ainda tem essa característica de meio rural, tem aquele assentamento das tribos caigangues que estão ali na Lomba também, né? Então, realmente, tem uma música, né, Everton, que diz assim que todo artista deveria ir onde o povo está. E na parte social também, vocês fizeram um movimento parecido. Todas as organizações de apoio ao ser humano, de promoção humana, deveriam estar onde eles precisam. E como tu dissesse aí na história do CPCA, ali era o lugar por excelência, né, de estar instalado, de fincar a bandeira da comunidade franciscana para poder atender aquele povo ali que estava em regime de assentamento e de precariedade, vamos dizer assim, dos serviços públicos mais básicos, né? Então, Everton, eu pediria que tu segurasse um segundinho que a gente fazer um intervalo aqui rápido e já voltamos para te falar sobre as ações que vocês estão desenvolvendo há bastante tempo já, sobre apoio à erradicação do trabalho infantil, tá bom? Certo, estou aqui. Então nós vamos dar só um breve intervalo e já voltamos. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa 2 vezes,
Liga pra Clínica Veterinária Ingleses 369-2159 e o plantão 24 horas 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes. Liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Quer fazer compras do mês com economia? Venha para o Super Rio Supermercado. Segunda-feira, 10% de desconto para maiores de 60 anos. Terça-feira, promoção de pães. Quarta-feira, promoção de frutas e verduras. Sexta-feira, promoções de carnes. Super Rio Supermercado, Rodovia João Gualberto Soares, 7251 no Rio Vermelho. Nas compras acima de R$150, entregamos na sua casa. Super Rio, o amigo da dona de casa. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Estamos de volta então, ouvindo aqui Everton Silveira, e agora íamos comentar sobre as ações que são importantíssimas para a gente, de fato, erradicar o trabalho infantil. Não adianta tu fazer uma autuação de empresas ou pessoas que estão explorando crianças nessa condição de trabalho infantil, se tu não tiveres uma estrutura de apoio. Então, é nesse sentido que eu gostaria que tu apresentasse umas 2 ou 3 ações que dão essa diferenciação no atendimento desses jovens. Das crianças e dos jovens, né, Adalto, porque a gente precisa fazer um trabalho lastreado, né? Quando nós começamos o trabalho lá em 1979, a gente começou com os pequenininhos. Logo depois vieram seus irmãos, né? E a gente começou com os pequenininhos, depois cursos em parceria com o Senac e Senai, porque se via que estes jovens muito cedo também saíam para o trabalho, e um trabalho de muitas vezes sem qualidade, sem se preocupar com o desenvolvimento desses jovens. A partir da instalação aqui, da época que foi feita a Avenida do Trabalhador, com asfaltamento, isso tudo mudou. A região começou a expandir e começar o interesse imobiliário também se voltou para a região, que fez com que a região expandisse e crescesse. Hoje, realmente, a Lomba do Pinheiro, inclusive, tem até um centro comercial que fica, que tudo é por parada, como no interior, né? Fica na parada 16, como se chama. E o CPCL acompanhou esse movimento de expansão desse território, expansão dessa questão do comércio, da vida financeira do território, e acontece que as crianças e os adolescentes, eles são a parte, vamos dizer assim, mais frágil e que sempre tem recebido muito pouco incentivo para se manter na escola, para se manter em iniciativas de iniciação e vida profissional. E essa gurizada que está nas periferias é a gurizada menos privilegiada, porque a periferia, ela não tem, por exemplo, uma praça. Às vezes nós temos uma escola de ensino médio na Lomba do Pinheiro, que é um absurdo pela quantidade de pessoas que residem na Lomba. Então, a instituição, ela desenvolveu vários projetos e várias ações que visam fazer com que, primeiro, essa criança fique no território. Porque uma das grandes características das pessoas é que quando a vida ela não recebe a devida atenção onde ela mora, ela vai procurar sobrevivência em outro lugar. Certo. E é isso que acontece. A criança, o primeiro movimento que faz com que a criança saia do seu território é as dificuldades de se manter com a sua própria família. Então, o primeiro serviço que nós desenvolvemos que busca enfrentar o trabalho infantil é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Porque se a gente consegue manter os vínculos dessa criança com a sua família, no seu território, com a sua comunidade, ela dificilmente vai precisar migrar, né, para um outro espaço de convivência saudável que a rua oferece, né? Não saudável, mas um espaço de convivência. Ou buscando em outras referências, como grupos, né, de meninos e meninas em situação de rua. Então, essa é uma ação potente que visa trabalhar no contraturno da escola, com crianças a partir dos 6 até os 18 anos,
procurando dar conta das suas necessidades de desenvolvimento integral, alimentação, trabalho pedagógico, desporto, lazer, cultura, passeios, né? Uma diversificação de estratégias pedagógicas para manter a criança perto da sua família, enquanto e ao mesmo tempo desenvolve um programa com essa família de reconhecimento do seu papel, do que ela tem que fazer e desenvolver para que mantenha o seu filho, o seu ente, no âmbito da sua responsabilidade. É bom lembrar, né, Everton, que essa família ela está dentro de um ciclo vicioso. Ela não tem referências como família, porque talvez o pai e mãe também fossem oriundos de famílias desestruturadas no passado. Então, essa medida de trabalhar junto com a família é super importante, nesse sentido de tu reconstruir o conceito de família e de responsabilidade da família perante a sua prole, né? Senão é muito comum pais dizer assim, não, a gente precisa de botar o pão na mesa e é natural que os filhos nos ajudem nessa frente de ganhar dinheiro. Então é quase que uma inversão de papéis quando tu admite que uma criança ou um jovem ainda em idade de não trabalhar vai para a rua buscar o sustento da família, independente da área que se situa, né? Então eu vejo realmente que esse trabalho com a família é fundamental. E aí, que mais? Fundamental, porque dá a questão, inclusive a gente tem estudado muito essa questão da família, né? E a gente percebe que não é exatamente a estrutura da família que tem alguma dificuldade, mas sim a forma como essa sociedade vai vitimizando e vai vulnerabilizando as bases que dão sustento a uma família, né? Então, esta inversão de papéis, de lugares e até esta conotação de que existem alguns modelos de família que dão conta, né, desse papel, isso tudo está baseado num sistema econômico, né, que faz com que essas estruturas assim o sejam para que dê conta justamente da manutenção desse próprio sistema. Então, o que a gente percebe é que essas famílias vulnerabilizadas, fragilizadas, com um conhecimento equivocado, muitas vezes do lugar do pai, do lugar da mãe, ou do lugar de dois pais, ou de duas mães, ou da avó. Uma outra característica que a gente tem é que normalmente as famílias periferizadas são famílias em que normalmente a mulher tem um papel fundamental, porque é ela normalmente a mantenedora da família, né? A avó, muitas vezes. Por isso, porque existe uma lógica social colocada que faz, nessa lógica de vitimização, com que as famílias não consigam se manter enquanto famílias, né? Inclusive que determinam quais são as famílias que devem ter o status de famílias e aquelas que não têm. Então, essas das comunidades, elas normalmente não têm o status de família. A elas cabe a benesse do Estado. Hoje se trabalha com a lógica do Bolsa Família, se trabalha com a lógica da assistência social, mas esta lógica ainda não dá conta de trabalhar numa perspectiva de fortalecimento profundo dessa família, né? De que a mulher que hoje tem a responsabilidade do cuidado com a família, ela tem a força, ela tem a protagonismo, ela tem a autoridade, a autonomia para dar conta das necessidades suas, primeiro enquanto mulher, né? E depois suas enquanto cidadã, e enquanto mãe, enquanto uma cuidadora. Então, tudo isso é um trabalho que o próprio serviço, na parceria com o atendimento que é feito ao serviço de atendimento familiar, vão desenvolver com esta família que ingressa no serviço de convivência e no serviço de atendimento à família. Então, o que se faz, na verdade, vamos dizer assim, é uma força-tarefa de diferentes serviços buscando fortalecer família e sujeitos dessas famílias, né? Então, esse é um grande projeto, um projeto de fôlego, um projeto de nível nacional, está previsto no SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, né? É um serviço que, de certa forma, dá retaguarda a esses processos que são desenvolvidos com família para serviços que são de atendimento da proteção básica do SUAS. E um outro projeto importantíssimo, que não é da proteção básica, mas é aquele que quando a criança escapou
deste serviço de convivência, porque esse serviço é fragilizado, ou porque esse serviço ele é insuficiente, né? Ou ele realmente é um serviço. A gente percebe que hoje se tem muita dificuldade ainda, os governos ainda não conseguem fazer um trabalho, um projeto, um serviço potente, que tenha técnicos, que tenha uma estrutura suficiente para dar conta de todas as suas demandas. Então as instituições têm que se valer muito da sinergia de parceiros, de amigos, de doadores, né, para conseguir funcionar. Então muitas vezes as instituições menores e mesmo as maiores não conseguem, somente por meio desse serviço, dar conta do rol de necessidades desse sujeito. E a família também não consegue, né? E esse sujeito acaba escorregando, como eu costumo dizer, e ele acaba indo, de fato, ajudar na sobrevivência familiar, buscando alternativas de venda de balas nas esquinas, né? Comércios de diferentes panos de prato na sinaleira, né? Doces e balas, venda em ônibus, né? Trabalhar, às vezes, de lavadora ou lavadora de carro, enfim, né? Sai do âmbito da sua família e comunidade para ir ajudar no sustento familiar, de uma forma, muitas vezes, a conquistar a sobrevivência ou garantir a sobrevivência da família, ajudar a mãe, ajudar a avó, ajudar o pai, e acaba vivenciando a questão da rua. Sim. Isso quando não são explorados na exploração sexual, né? Que a gente tem muitas dessas histórias. Às vezes a criança sai para trabalhar e acaba sendo realmente atraída para essa questão da exploração sexual, né? E outras formas, como a questão do tráfico de drogas. E outras. Quer dizer, a criança na rua, ela é uma presa fácil para ser aliciada por qualquer um destes entes. Então hoje o Ação Rua é um projeto que ele vai tentar resgatar. Ele é um projeto constituído por técnicos, educadores, né, e equipes que têm como principal tarefa se aproximar dessas crianças, reconhecer onde elas estão, quais são as suas fragilidades e potencialidades, e tentar fazer com que elas retornem para suas comunidades e para suas famílias. E aí, de novo, ela vai contar com o serviço de convivência, de novo ela vai ter que buscar a escola para tentar revincular, de novo ela vai trabalhar com a família, ou seja, voltamos lá para o início do trabalho que o serviço de convivência faz. Sim, e também tu tem aquele outro que é mais adiante, quando a criança realmente se complica bastante, que é a justiça restaurativa, né? Esta justiça restaurativa é aquela história, né, gente? Uma criança que hoje ela vive toda essa situação de negações. Primeiro, no âmbito da família. Uma família que é negada pelo Estado e que é frágil e que estende essa fragilidade para os seus entes, vai gerar sujeitos também frágeis, sim, vulneráveis, que vão acabar poderão ir para a rua, né? E indo para a rua, estando longe de sua família, ou mesmo no âmbito da família, podem ocorrer situações de atos infracionais. O que, aliás, não é uma particularidade somente das crianças pobres, sim, né? Porque se tem uma ideia de que só pobre, negro e periférico é que comete ato infracional, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Nós temos um índice muito elevado de outros jovens que estão em outras camadas sociais e que também cometem atos infracionais e que também precisam do cuidado e do olhar, tanto da assistência social quanto do Estado, e desta outra visão que a justiça comunitária e a justiça restaurativa elas oferecem por meio da comunicação não violenta, certo, que nada mais é do que um espaço privilegiado de escuta de todos os sujeitos envolvidos em situações de conflito, né? Seja da vítima, seja do ofensor, seja das pessoas da comunidade. A ideia é responsabilizar a sociedade como um todo por um ato que foi cometido pelas mãos de uma criança, mas que foi tramado por uma sociedade como um todo. Certamente, Everton. Bacana, eu acho que daria um programa inteiro para a gente bater um papo legal, como agora estamos fazendo, o assunto da comunicação não violenta ou comunicação empática, né?
A gente sabe, Daltro, que o que me fez entrar no mestrado foi justamente a CNV, a Comunicação Não Violenta. Então, o meu estudo foi justamente ver como é que a gente pode desenvolver processos empáticos, né, de comunicação profunda também se utiliza, entre juventudes em situações de vulnerabilidade. E justamente isso que tu está trazendo foi uma das questões que mais me chamou a atenção. A CNV, ela transcende o aspecto metodológico. Ela se constitui numa filosofia de vida. Exatamente. E que essa filosofia, ela tem por base a construção de uma sociedade de paz. Mas essa paz começa a partir de cada um de nós pela uma necessidade de compreensão, de sermos compreendidos e de compreendermos o outro. E Everton, quando eu li um pouquinho sobre esse mesmo tema, eu notei que a gente facilmente confunde fato com emoção. E essa confusão de fato com emoção é que desencadeia uma série de comunicações erradas, né? Agressivas, não tolerantes, né? Então, rapaz, a gente está numa bacana. Sociedade muito linear, né, Daltro? Exatamente. Muito cartesiana, diríamos nós, matemáticos, né? Um fala, o outro escuta. O outro escuta, ainda mais em tempos como no que nós estamos vivendo agora, da comunicação via web, né? As nossas reuniões, uma pessoa tem que falar e as outras têm que escutar, né? E esse aspecto, ele nos limita muito, muito demais a nossa fala, a nossa escuta e principalmente a nossa capacidade de nos colocarmos num estado de empatia. Falamos aqui com o Everton Silveira sobre as ações do Centro de Promoção da Criança e do Adolescente nesse mês dedicado à erradicação do trabalho infantil, em especial ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, desde os 6 anos de idade até os 18, assim como o programa que o centro lá desenvolve, que é o Ação Rua, e um pouquinho sobre a justiça restaurativa, talvez para fazer um gancho, né, Everton, para um outro programa somente sobre a comunicação não violenta. Querido, estou à disposição, foi um prazer, um privilégio e desejo apenas que esta semente que foi plantada no meu coração e na minha vida, que me faz ser educador, acima e de qualquer outro título que eu puder vir ainda a conquistar, esse é o mais importante, ser educador social. Fique essa sementinha também no coração de cada pessoa, porque todos nós somos educadores, como pais, como sujeitos, como atores políticos e sociais, somos educadores. Um abraço. Perfeito. E fiquem com Deus. Muito obrigado. Paz e bem. Paz e bem, meu irmão. Tchau, Everton. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. O que houve aí, amigo? Essa parou de novo, tchê. Você não foi no Ramão? Para que teu carro ande bem e o teu casamento melhor ainda, leva teu carro na Auto Mecânica Ramão. Mecânica geral, leve e pesada, carros nacionais importados, reforma de motores e injeção eletrônica. A Auto Mecânica Ramão fica nos Ingleses, na rua Armando Calil Bulos, 5530. Quando precisares de mecânico aqui em Florianópolis, tranquilo. Liga pro Ramão. 48-3269-5624 ou pelo celular WhatsApp 999-650256. Se você está construindo ou reformando, vá direto na Servilar. Servilar atende com tudo que você precisa para a sua obra. Servilar Ferragem e Materiais de Construção. Rodovia João Gualberto Soares 8351, 3269-7750 no Rio Vermelho. Rua Angelina Joaquina dos Santos, número 90, na Barra da Lagoa. Telefone 3338-7295. Nossos telefones atendem o WhatsApp. Servilar, sábado estamos abertos até às 16 horas. Bom, dando prosseguimento às nossas entrevistas sobre o mês dedicado à divulgação da importância que é a erradicação do trabalho infantil, eu tenho a honra de escutar aqui, de conversar com o querido amigo Luciano Bruxel, que foi mais de uma vez gestor, dirigente, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Alegre. Então, te apresenta aí, Luciano, e nos conta sobre essas tuas gestões lá no CMDK, fala um pouco sobre essa organização.
Bom, Dalton, é uma alegria poder estar nesse momento conversando contigo na Rádio Ilha Capital, para falar um pouco dessa história que nos une, nos aproxima, né? Eu sou frei franciscano e logo também tive o privilégio de contar com o trabalho coletivo, com outras organizações, esse processo que tu ajudaste também a implantar, Dalton, que foi o processo de implantação do Conselho e o reordenamento de todas as organizações. Porto Alegre já tinha uma rede antes do Estatuto da Criança e Adolescente, mas que não era articulada, cada entidade buscando sobreviver, num contexto em que no Brasil, no estado da nossa cidade, aqui em Porto Alegre, não havia um processo de uma discussão, de articulação política. E com o Estatuto da Criança e Adolescente em 90, né, eu cheguei já um pouco depois, em 95, mas vivi bem porque logo me aproximei com esse conjunto de lideranças da cidade de Porto Alegre, que faziam uma discussão muito importante de progressivamente fazer com que o Estatuto da Criança e Adolescente, que colocava no centro a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, fosse se instituindo um processo de construção das políticas. Então, eu tive no fórum por um longo período e no conselho. Eu estive à frente do conselho, atuando como conselheiro por mais de uma década, né? O conselho, ele é uma instituição colegiada, né? A partir do ECA, né? O Porto Alegre teve a alegria de ter um conjunto de instituições que logo puxou esse processo de discussão com o Poder Público Municipal, com a Câmara de Vereadores, instituindo lei, instituindo um processo de uma paridade muito rica, que congrega 21 conselheiros, 3 partes de 7 representantes governamentais, 7 de atendimento direto, instituições, né? E 7 de atendimento direto, né? E eu acho que a riqueza que Porto Alegre acabou constituindo foi de constituir um conselho que tem uma participação muito, muito ativa da sociedade civil organizada, do terceiro setor. E esse processo de organização, ele, junto com os conselheiros representantes municipais. Houve uma pequena falha na comunicação telefônica com o Luciano. Estava se referindo à formação tripartite do Conselho. Seria interessante tu dizer para os ouvintes da Rádio Ilha Capital o que significa essas entidades de atendimento direto, indireto e governamentais. Dá um exemplo de cada um. Tá. Para dizer da riqueza do nosso Conselho Municipal, aqui da capital, quando ele foi constituído num processo paritário, porque todos os conselhos, a partir da Constituição de 88, os conselhos temáticos das diferentes áreas, eles sempre são paritários. E Porto Alegre, como foi um dos primeiros conselhos, a discussão, na época na Câmara de Vereadores, com os representantes do governo municipal, se constituiu uma paridade muito especial, entendendo que era importante fortalecer a participação da sociedade civil. Então, o Conselho ele se constitui de 7 representantes do governo, diferentes secretarias, que têm relação direta com o trabalho com a criança e adolescente, e 7 instituições de atendimento direto, que executam a política da criança e adolescente no atendimento direto, com programas de educação infantil, serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, trabalho educativo, enfim, todas as políticas. Exemplo, o Pão dos Pobres, né? Pão dos Pobres, e podíamos falar de uma instituição que trabalha com acolhimento institucional, enfim, aquelas instituições, a PAI, por exemplo, né? Como a própria Fraternidade Espírita, enfim, todas que têm um atendimento direto com a criança e adolescente, mas também existe um conjunto de instituições que, além do atendimento direto, né? Ou exclusivamente, por exemplo, um exemplo, a OAB teve muitos anos no Conselho como uma instituição de atendimento indireto, porque trabalhou na defesa dos direitos. Os sindicatos professores também, né? O CEPERS. Sindicatos professores, CEPERS, enfim. A própria, na época, a UAMPA, que é a União das Associações, que congregava todas as associações de Porto Alegre, enfim, instituições que têm como vocação a defesa de direitos humanos e com um eixo especial a criança e adolescente.
essa estrutura tão importante que surgiu lá na década de 90, Luciano, que é o Conselho, como que ele atua nesse momento em que a gente está se referindo à erradicação do trabalho infantil, que para nossa surpresa, ainda é um problema que existe em alguns cantos do Brasil, né? Então é estarrecedor de ver que ainda havia um tempo atrás, nas lavouras de fumo, escamoteadamente, crianças e adolescentes trabalhando, né? Como é que a gente poderia falar do papel do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente nesse contexto? Olha, poderia se falar, primeiro, do acesso da realidade do interior, né, mas na capital também havia muita exploração de trabalho infantil na sinaleira, né, em formas de trabalhos degradantes. Havia um envolvimento de muitas crianças e adolescentes. E uma das preocupações do Conselho, logo, foi como a forma de atacar esse problema, mesmo de crianças que não tinham acesso à política, que acabavam, às vezes, envolvidas num contexto familiar de muita precariedade, não tinham acesso à educação. O Conselho logo lutou para ter uma educação infantil que fosse caminhar para um processo de universalização. E no contraturno, na época, então, foi o SASE, né, o Serviço de Apoio Socioeducativo, e depois o trabalho educativo, enfim, foi criando políticas que hoje estão voltadas à atenção básica da política da assistência social, entendendo que nós temos que gerar para toda criança o acesso a todos os direitos universais, né, de saúde, educação, assistência social, e que possam ter oportunidades no sentido de crescer e construir o seu futuro na perspectiva da garantia dos direitos. Então, foi se constituindo, discutindo, e aos poucos ampliando essa rede que começou pequena, né? Hoje, Porto Alegre, teve uma ideia, Dalton, e tu acompanhas bem essa discussão, são mais de 400 organizações capilarizadas pela cidade, começando dentro das comunidades, com uma rede que está atenta a situações, articulado com o Conselho Tutelar, hoje com as micro-redes, né, que foram se constituindo dentro da cidade, que articulam educação, saúde e assistência social. Hoje também uma política que nasceu nessa perspectiva também foi o Ação Rua, que hoje tem equipes em toda a cidade que está atenta, a equipe está atenta a todas as situações de rua, e ela nasceu voltada à criança e adolescente, pelo sucesso se expandiu no trabalho com os adultos. Embora hoje, com a pandemia, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, nós vemos um aumento de crianças na exploração de trabalho vendendo nas sinaleiras. Teremos um trabalho grande pela frente com as instituições, com o poder público, de enfrentar essa dura realidade que este momento o país atravessa, que as grandes capitais todas atravessam, cidades todas, né? Mas nas maiores cidades esse problema do trabalho infantil, da situação de rua, ele ainda é muito forte. Como também a gente luta muito para que tenhamos políticas também voltadas ao cuidado das famílias, para que todas as crianças, o que acontecia muito em famílias mais numerosas, as crianças um pouco maiores, em função das dificuldades dos pais de não ter uma política, às vezes elas não podiam frequentar a escola porque tinham que cuidar os mais novos, né? Todo esse cuidado no Conselho foi se discutindo para ajudar com programas de família. Hoje, claro, nós temos todos os problemas políticos de transferência de rendas, embora não são, Bolsa Família não é uma política efetiva, deve ser muito mais qualificado, mas o Conselho conseguiu criar várias ações na cidade toda, junto com o poder público, né? E uma das tarefas, Dalton, que é importante ressaltar nesse trabalho todo, o Fórum Municipal, que está vinculado, porque o Fórum que elege o Conselho, articulado com o Conselho, ele sempre teve uma função de fazer uma vigilância e intencionamento no poder público, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, para que essas políticas da criança e adolescente fossem se expandindo e saindo do papel, porque o Estatuto, enquanto marco legal, ele é talvez dizem hoje muitos especialistas, que é talvez uma das leis mais evoluídas no campo dos direitos da criança e adolescente. Certamente. Mas que ainda, como tu falaste, né, nós temos várias situações ainda de trabalho infantil, de exploração do trabalho infantil e de violência contra a criança e adolescente. É importante, Luciano, a gente entender o protagonismo da sociedade civil quando tu descreve que o nosso Conselho tem
uma formação tripartite, porém 2/3 dele é sociedade civil. E isso é interessante porque quando o legislador é eleito, o vereador no caso de Porto Alegre, ele não tem a mesma visão da cidade como um todo ao ponto de criar leis ou de reformar leis como a pessoa que está lá na ponta vivenciando a situação dramática, né? Então, quando o conselho entra no segmento criança e adolescente, altamente especializado, também já existe hoje o conselho do idoso, mas no caso do conselho da criança e adolescente, ele tem essa vantagem de ter um fórum de mais de 400 organizações da sociedade civil de Porto Alegre que se reúne periodicamente, uma vez por mês, não somente para eleger os 14 membros do conselho, que são 7 diretos e 7 indiretos, né? Mas também para cutucar com vara curta, como se diz assim, as leis que não estão funcionando ou que não existem. E essas políticas públicas, tanto quanto em relação aos per capitas, que se repassa do poder público para financiamento dessas ações, que tem um custo, obviamente, né? Essa atualização desses per capita é uma luta permanente, né, do Fórum de Entidades. Mas o legal é que o Conselho Municipal é ele que traça essas políticas públicas, apesar de não ser o legislador, mas ele que traça e constrange os vereadores a entenderem a complexidade dos problemas, desse tecido social bem diverso que nós temos nas diversas regiões de Porto Alegre, né? Mas os problemas giram em torno dessa assistência básica à família para que ela não se desestruture, descambando para um abandono da sua prole, né? Isso é um avanço que categoriza o ECA como sendo uma das leis mais avançadas que existe no cenário até mundial, eu diria, né, Luciano? Com certeza. Daltro, e cabe aqui uma homenagem, tu conheceste muito bem a professora Aide Venzon, né, que foi a nossa grande mestra junto, que nos deixou pioneira, professora que se dedicou na vida. E ela conseguiu, eu acho que algo que para nós hoje é um legado dessa história desde os anos 90, de caracterizar que a luta do Fórum de Entidades, desse conjunto de instituições, não é um partido, mas é a criança e adolescente. Ela que nos unifica, né? Sim. Porque essa composição do conselho que deu essa voz importante no sentido de construir uma participação mais ativa da sociedade civil, em alguns momentos chegou a ser questionada como paridade. Mas, aos poucos, em vários momentos da história, houve um reconhecimento que talvez um dos diferenciais no processo da construção da política da criança e adolescente foi ter dado um espaço maior, mesmo com as tensões e conflitos que momentos mais tensos aconteceram ao longo dessa história de 31 anos, desde 90, né? Há um reconhecimento do papel, e hoje é pacífico, nós já tivemos vários governos, diferentes partidos, que a sociedade civil organizada na execução da política, ela que possibilitou uma expansão e chegar a bairros, a favelas, a grupos assim, que jamais o Estado teria força e capacidade de chegar de uma forma tão capilarizada. Exatamente. Né? Valorizando a energia, o carisma, e também de uma forma, eu acho que muito rica, ecumênica, de diálogo de diferentes... Hoje o conselho nosso, o fórum, ele congrega associações pequenas, médias, grandes, instituições confessionais, sim, das diferentes matizes também religiosas, de espiritualidade diferente, mas numa ética que tem como eixo articulador o cuidado e a valorização da vida das nossas crianças e adolescentes, gerando oportunidades e processo de transformação. O sectarismo passa batido, né? Não existe um sectarismo, não existe uma competição entre as concepções religiosas ou filosóficas. Existe uma união porque a bandeira é uma só, são os direitos da criança e adolescente garantidos e suas famílias, né, Luciano? Eu acho que caberia um qualificada só para a gente debater esse assunto. Mas, Luciano, muitíssimo obrigado pela tua carinhosa entrevista aqui e qualificada. Paz e bem. Obrigado, Dalton, a todos os ouvintes da rádio. Paz e bem. Tá bom, então. Não faz mal que eu inverta, bote bem e paz? Não, não, velho. Tudo concorre para o mesmo bem. É isso aí. Um beijão aí, um beijão. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Muito bem.
Por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS.